Olá, uma boa tarde e noite na paz do Senhor. Tenham calma, ninguém desapareceu ainda, né? Isso é um trecho do filme Deixados para Trás, mostrando cenas do arrebatamento da igreja. Vamos abrir juntos em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós temos estudado o livro de 1 Tessalonicenses e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5, falando sobre o grande e terrível dia do Senhor. No seu boletim tem um gráfico que a gente vai trabalhar durante a primeira parte da mensagem, você pode acompanhar. E também vamos ter o slide para ajudar, para quem está na internet aí. Então, todo mundo a postos. Eu queria convidar você a se colocar em pé, quem quiser, quem puder, não é obrigado. Só para a gente mudar de posição, para fazermos a leitura desse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Essa é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Esse lugar ainda existe. Você pode visitar a cidade de Tessalônica ou Tessalonique. E é tão interessante porque durante os meus anos de estudo da palavra de Deus, eu tive um amigo, eu acho que foi amigo também do Zé Edson, da Edna, inclusive da igreja do pastor Zé Edson lá em São Paulo, que era um jovem chamado Alexandros Meimarides, que foi nascido em Tessalônica. Era um grego legítimo. Então, é uma carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Tessalônica. Como vocês já viram lá no começo, a igreja que estava em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, firmada na rocha que é Jesus. Uma igreja nova. Paulo passou pouco tempo lá naquela igreja, e instruiu a igreja acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele veio a primeira vez para morrer por nós, e virá a segunda vez como Senhor, como Rei, como Leão, para reinar. E a segunda vinda de Jesus é exatamente do que trata o capítulo 4 de Tessalonicenses, os últimos versículos, aliás, e os primeiros versículos do capítulo 5. Paulo diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ele vai usar duas metáforas aqui, uma do ladrão e outra da mulher que está para dar à luz. Ele diz no verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar.
Deus, obrigado por esse momento tão precioso, em que a gente abre a boca para adorar o Teu nome em uníssono, dizer que Tu és grande, que Tu és o autor da nossa fé. Senhor, nós vimos aqui hoje à noite para Te adorar, para termos um encontro contigo. Isso aqui não é mais uma reunião social, Senhor, porque a Tua presença aqui faz toda a diferença, porque nós estamos nesse lugar pela Tua promessa de estar onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome. Somos mais do que isso, Senhor, aqui nesse auditório, ali na tendinha, na internet, nos lares, nas casas, onde o Teu povo pausa agora, Senhor, para Te adorar e receber de Ti a palavra, a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, instrui-nos, para que estejamos alertas àquilo que o Senhor está fazendo na história aqui e agora, e aquilo que o Senhor fará num futuro breve. Prepara a Tua igreja, prepara o Teu povo, Senhor, e que tudo aquilo que a gente vai falar aqui, Senhor, redunde para a glória do Teu nome, para a transformação de vida do Teu povo, para que sejamos melhores aqui e agora na Tua presença, para a glória do Teu nome, para a salvação daqueles que precisam Te conhecer e que não terão, Senhor, necessariamente que passar pela ira vindoura, porque Tu és um Deus justo, um Deus santo. Livra essas pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador. Usa-nos, Senhor, que na nossa fé em Ti, a nossa boca se abra para proclamar a Tua palavra, sermos sal e luz nesta sociedade. É o que nós Te pedimos nesta tarde e noite, enquanto o Senhor ministra ao nosso coração, cura para quem precisa de cura, consolo para quem precisa de consolo, Senhor, carinho para quem precisa de verdade, quem se sente só, abandonado, que o Teu Espírito hoje à noite faça uma obra, Senhor, para essa pessoa se sentir parte da Tua família, parte do Teu povo, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome por aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará no nosso meio. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O grande e terrível dia do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta à igreja, à jovem igreja de Tessalônica, adverte sobre o dia do Senhor, que virá como um ladrão de noite, ou como uma mulher que está para dar à luz a um filho. O fim do mundo é uma matéria propagada já por muitos escrevem sobre isso. E por incrível que pareça, o meio evangélico, principalmente com o advento da internet, o acesso à informação, é o que mais propaga não só verdades bíblicas, mas também muitas lendas sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Isto é histórico. Muitos profetas, muitas profetisas, muitos homens, muitos líderes religiosos já ousaram marcar o dia da vinda de Jesus. Mais ou menos no ano 2009, nós tivemos o lançamento daquele filme 2012, do autor Roland Emmerich. Ele se baseou no calendário maia, uma civilização aqui andina, para dizer que o mundo acabaria em 2012. Lançou um filme bastante importante, interessante, que foi show de bilheteria. Está lá um slide sobre este filme. Mostra as assolações sobre grandes cidades, inclusive o próprio Rio de Janeiro. O calendário maia tem 3 formas de contar os dias: o calendário civil, político, o calendário religioso. Existe um outro calendário mais longo. E este calendário, por incrível que pareça, termina exatamente em 2012. E por terminar em 2012, deduziu-se então, para efeito do conto, da história com e para a feitura, confecção desse filme, deduziu-se então que os maias estariam prevendo o final do mundo, ou o fim do mundo, para o ano 2012. Mas a grande verdade nós não temos uma data certa.
Quem já não ouviu falar das profecias de Nostradamus? Aliás, pouca gente leu as profecias de Nostradamus, que são, de verdade, muito confusas. Mas as interpretações das profecias de Nostradamus é uma coisa bastante, chega a ser cômica, de tanto que as pessoas conseguem engendrar uma interpretação de frases e palavras bastante soltas que Nostradamus deixou. Mas muitos falam das profecias de Nostradamus prevendo também o fim, o final do mundo. Há um tempo atrás circulou também na internet um tal de Mondex, que era agora uma espécie de cartão de crédito virtual ou cartão de crédito estilo chip, que seria inserido, olha ali, ó, tem ali uma imagem na internet sobre isso, Mondex, está inserido na mão direita ali, né? E também é inserido ali na testinha. Aí, obviamente, que principalmente o mundo evangélico e outros curiosos já começaram a dizer que a Credit Card estava lançando a marca da besta. E aí, pronto, circulou na internet, bastante interessante. Tem gente que parece que gosta desse tipo de coisa, né? Aprecia essa coisa da data, essa coisa dos sinais, essa coisa dos indícios, né? O Hitler já foi o anticristo, Juscelino já foi o anticristo, Lula já foi o anticristo, o Papa já foi o anticristo, Obama já foi o anticristo, e todo mundo gosta de chutar muito esse exercício de futurologia. Como crentes em Cristo Jesus, nós temos que ter maturidade para saber o que a Bíblia diz sobre estes sinais, sobre estes tempos. Em 1844, a senhora Ellen White, fundadora da seita adventista, porque existe uma ala adventista do sétimo dia que não é seita, mas tem uma ala que ou ala que segue, aliás, a Ellen White, que escreveu vários livros, dentre eles O Retorno, que previu a volta de Cristo em 1844. Os adventistas da época, por isso que a palavra advento, quer dizer a vinda, abandonaram tudo, suas famílias, seus trabalhos, muitos se vestiram de branco, foram para os montes aguardar a vinda que havia sido predita por Ellen White. O que aconteceu foi que, na verdade, em 1844 veio, a data precisa veio, e Jesus não retornou como prometido. E ela inventou uma história muito interessante, que Jesus não veio fisicamente, mas veio espiritualmente, e lá nas regiões celestiais, que só ela viu, entrou no Santo dos Santos, e lá ele abriu a arca da aliança, e pegou as tábuas da aliança, e viu o mandamento da guarda do sábado piscando. E aí todo adventista tem que guardar o sábado, senão perde a salvação. E toda essa invenção está num livro chamado O Retorno, e nós temos uma denominação que por anos e anos acreditou nessas mentiras de Ellen White. Aliás, é muito incrível, porque muitas pessoas que acreditam no adventismo, às vezes nem conhecem os escritos de Ellen White. Como muita gente que acredita em testemunho de Jeová ou coisa parecida, pouco conhece sobre Russell e Rutherford. Como pouca gente conhece também os escritos dos Mormons, por exemplo. Acreditam no que a religião prega, no que ensinam, vão, frequentam, mas pouco conhecem daquilo que foi escrito, até para achar coerência naquilo que está escrito nessas escrituras reveladas, por exemplo, no caso dos Mormons por Joseph Smith. Então, Cristo não deixou para nós uma data, muito pelo contrário. Pouco antes, depois da sua ressurreição, pouco antes de ser elevado às alturas, diante dos seus apóstolos, que perguntaram a ele, Jesus, Atos, capítulo 1, verso 7, é este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino à nação de Israel? A resposta de Jesus foi, não vos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ponto final. Em Mateus, no capítulo 24, lá pelo verso 36, tem a mesma declaração de Jesus
quando os discípulos perguntam sobre a destruição do templo, sobre o momento da nação de Israel, Jesus então responde claramente que só ao Pai compete saber a data, a hora, os tempos. Por isso, você pode apontar para o evento, mas jamais aponte para a data. Porque o que Deus quer de nós é que estejamos sempre preparados em relação ao futuro, ao porvir. A escatologia sempre levantará uma especulação que não passa de um inútil exercício de futurologia. Cuidado, denominações se dividem, crentes discutem e dividem igrejas em cima de coisas que, na verdade, a Bíblia jamais nos deu como certeza absoluta. Por isso nós queremos hoje tratar do que o texto fala, de como o apóstolo Paulo abordou esse dia do Senhor. Quais são algumas dicas da história que evolui, que caminha segundo a revelação divina. Nós vamos ver isso na primeira metade do nosso texto hoje à noite, e depois vamos mergulhar nos versículos de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Olha o contexto do capítulo 4 e do capítulo 5. No capítulo 4, o pastor Zé Edson tocou a semana passada sobre o arrebatamento da igreja. Jesus está preparando a sua igreja para um dia em que nós seremos arrebatados. A palavra só diz isso, não diz como será, não diz de que forma acontecerá, fala de um encontro nos ares. Nós pouco sabemos, mas uma coisa eu sei: o Senhor vai cumprir a sua promessa e Ele voltará para buscar a sua igreja e dar continuidade à sua obra na terra de restauração de todas as coisas. E queridos, se Cristo não volta hoje, nós podemos ir a qualquer momento ao encontro dele. Por isso devemos estar sempre preparados. O apóstolo Paulo, numa carta de 5 capítulos, ele gasta 3 capítulos para falar sobre a sua vida, seu apostolado, para dar credibilidade àquilo que ele vai falar nos capítulos 4, 5 e 6. Mostrando que qualquer homem de Deus, qualquer líder, qualquer discípulo, deve primeiro mostrar com a sua vida o caráter para ganhar o direito de poder abrir a boca e dizer as coisas. A incoerência dos pais mata os filhos. A incoerência de maridos matam suas esposas. A incoerência de políticos matam uma nação. A incoerência de patrões matam uma empresa. A incoerência de líderes religiosos tem matado a religiosidade do povo brasileiro, que acredita em qualquer coisa, mas é enganado todo o tempo, por quem não tem história, por quem não tem vida. O apóstolo Paulo demonstra isso em Tessalônica. Ele diz: vocês sabem como eu procedi no meio de vocês. Vocês sabem da minha luta, da minha vida, da minha caminhada. E aí ele ganha o direito de então exortar a igreja e apontar a igreja para a verdade da palavra de Deus como um profeta do Senhor. E Paulo fala desse chamado grande e terrível dia do Senhor. Se você abrir o livro de Joel no Velho Testamento, você vai ver Deus apontando para um dia em que o Senhor agiria com grande poder, um dia em que o Senhor faria uma restauração na nação de Israel. O grande e terrível dia do Senhor. A palavra dia pode significar uma era inteira de ação divina, como pode significar um momento em que o Senhor agirá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, que é o texto que nós estamos vendo, versos 2 e 3. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá. Os discípulos em Tessalônica aprenderam logo. Preste atenção, quando Paulo escreve a carta à igreja de Tessalônica, eles não tinham o Novo Testamento como nós temos. Então eles liam o Velho Testamento, que apontava para o Messias, apontava para um reino de justiça. E eles então, ao lerem as profecias do Velho Testamento, tinham que compreender que a primeira fase da vinda de Jesus foi para dar a sua vida e morrer como servo sofredor, de acordo com Isaías 53.
Os judeus não queriam saber desse Cristo que fosse a cruz do Calvário. Eu quero repetir que eu tive o privilégio essa semana, ou a semana que passou, de evangelizar um autêntico árabe muçulmano. E foi um embate de quase 3 horas de discussão. Um homem muito rico que veio da Arábia para o Brasil. Coincidentemente eu estava lá no lugar onde ele estava, e nós tivemos uma noite de debate sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre o Alcorão, sobre Maomé, o profeta. E infelizmente os islâmicos acreditam que Jesus Cristo é um grande profeta, um grande iluminado. Acreditam até na Maria como sendo uma mulher iluminada por Deus. Porém, quando chega na hora da cruz do Calvário, quando Judas aponta para Jesus no Getsêmani, eles têm uma história interpretada segundo Maomé, que Deus leva Jesus, põe outro homem, esse outro homem morre na cruz, depois ele devolve Jesus de novo no corpo. E eu estava dizendo para ele, meu amigo, para acreditar nisso, precisa um exercício de fé muito grande. Porque o mesmo Cristo que andou entre nós é o mesmo que foi levado à cruz do Calvário. É tanto quando ele se apresenta a Tomé, ele diz, põe aqui o teu dedo, olha aqui, confira, sou eu mesmo. Então o Senhor Jesus Cristo tinha que vir como homem, servo sofredor, e morrer no nosso lugar, para que alguém pudesse pagar a pena e o pecado que eu e você devíamos para o Senhor. Só que em todas as religiões, desde o catolicismo, até o espiritismo, até o islamismo, o homem é que faz por onde, paga com seu próprio esforço e seu pedido de perdão, os seus próprios pecados. Por isso eles anulam a cruz, não precisa de Jesus morrendo na cruz, porque eles não se sentem pecadores, condenados o suficiente para necessitarem de um Salvador. Eles mesmos, pela sua própria autojustiça, eles acabam sendo salvadores de si mesmos. Por isso Jesus Cristo foi mal compreendido pelos judeus, porque o judeu não podia aceitar um líder morto na cruz, um líder que padecesse, um líder que não revidasse, um líder que não retrucasse, um líder que não pegasse em armas, um líder que não fosse a Roma para destituir César Augusto e estabelecer imediatamente um reino terreno. Como muitos de nós ainda hoje, corremos para Jesus para querer que Ele melhore a nossa situação material, para que as coisas melhorem para a gente do ponto de vista horizontal, e perdemos o foco daquilo que é ter paz com Deus e a paz de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente perde o foco do que é viver plenamente perdoado, ser novamente chamado filho de Deus, ter a minha vida totalmente entregue ao Senhor e confiando na cruz do Calvário. Por isso Paulo então diz, irmãos, vocês já sabem que Cristo voltará. Mas sabe o que a igreja de Tessalônica fez? Parecido com os adventistas, alguns pararam de trabalhar. Acho que aqueles indivíduos naquela época provavelmente tinham algumas dívidas, como alguns de nós temos hoje, e acharam que se Cristo viesse amanhã, meu amigo, é bom fazer mais dívida, porque aí eu vou embora e não tenho que pagar meus credores. Os tessalonicenses pararam das suas atividades normais para aguardar uma esperança que viria, então para tudo. Paulo chama atenção, dá uma olhada comigo no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículos 11 e 12, e dá uma olhada se Paulo não está tratando desse problema da igreja de Tessalônica. A segunda vinda de Jesus não é para você se tornar um indolente, uma pessoa que agora deixa de cumprir suas responsabilidades aqui e agora. Paulo diz, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Paulo já está instruindo isso à luz da segunda vinda, à luz do arrebatamento, dizendo, Tessalonicenses, não parem de trabalhar com suas próprias mãos. Continuem. Tais procedimentos foram também confirmados por Pedro.
na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículos 15 e 16, ele fala sobre a forma que algumas pessoas mal interpretaram aquilo que Paulo mesmo disse nas suas epístolas, acerca das últimas coisas. Coisas difíceis de entender, não eram tão fáceis, mas que jamais poderia levar o indivíduo a uma espécie de escapismo da sua responsabilidade. Ou seja, deixam de ser bons pais, bons mordomos daquilo que Deus deu, bons funcionários, bons patrões, deixam de ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons estudantes, porque agora vão ficar esperando uma hora que Jesus vai aparecer a qualquer momento, por isso eu não preciso mais nem trabalhar. Não é bem isso. A volta de Cristo sempre tem como finalidade santificar a minha vida aqui e agora. Concluindo a epístola, Paulo destaca que a revelação do futuro visa nos tornar cada vez mais santos, amáveis e submissos. E Paulo fala agora desse dia do Senhor. Deixe-me ajudar você a situar um pouquinho, ou lhes ajudar a se situarem na história. Esse dia do Senhor tem uma ligação estreita com a profecia dada pelo anjo a Daniel, lá no Velho Testamento. Deixa eu só trazer você um pouquinho de volta na história. Deus tem na nação de Israel 12 tribos. Desde Abraão, Isaac, Jacó, depois todo o exílio lá no Egito, a libertação, a conquista da terra prometida. Deus espalha as 12 tribos na Palestina. Porém, em 722 a.C., o imperador assírio varre as 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria, e deixa ali uma mistura de assírio com judeu, criando assim os samaritanos, que eram rejeitados pelos judeus, porque era um povo meio misturado. Depois, o Senhor permite que em Judá, naquela região do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, que é chamada de Judá, capital Jerusalém, seja preservada. Porém, no ano 506 a.C., portanto há 2500 anos atrás, essas 2 tribos são levadas para o cativeiro babilônico. E por que eu estou falando da nação de Israel? Preste atenção, vocês que leem as notícias, que estão por dentro de tudo que acontece no Oriente Médio. Toda vez que eu discuto religião com alguém que não conhece a palavra, ou que conhecendo a palavra, diz que é cético, que é ateu, que não acredita no que Deus está fazendo na história, se Deus existe para intervir na história ou não, eu menciono que além dos terremotos, além das guerras, além dos sinais nos céus, se existe um sinalzinho que você pode olhar na história e acompanhar atentamente como crente, como estudante, como universitário, como doutor, como leigo, não importa, é a nação de Israel. Preste atenção como ao longo da história, um povo, uma nação, menor do que o estado de Sergipe, num cantinho do planeta, essa nação subsiste de uma forma miraculosa. Tome cuidado para não tomar lados quando a discussão é judeus e palestinos. Nós pouco entendemos da lei de sobrevivência naqueles países. E preste atenção, porque esta nação foi varrida para o cativeiro assírio em 722, foi levada para o exílio babilônico em 506. No ano 70, o imperador romano mandou destruir Jerusalém, queimar e espalhar os judeus por todo o mundo. Tem judeu espalhado por todo lugar do planeta. Mas em 1948, recentemente, a ONU declarou novamente que os judeus agora tinham direito de voltar à sua terra e ter o seu estado chamado Estado de Israel. Preste atenção, crente em Cristo Jesus.
Se isso não tivesse acontecido na história ainda, certamente Deus ainda faria acontecer, porque é parte da sua profecia. Voltar a lidar novamente com a nação de Israel, aqueles que um dia traspassaram Jesus, um dia eles verão o Senhor voltando, e aqueles que estiverem vivos, se arrependerem, perseverarem até o fim, estes serão salvos no futuro, quando da volta do Senhor Jesus Cristo. Hoje o povo judeu é um povo incrédulo como qualquer outro. Muitos nem acreditam no Velho Testamento, nem acreditam que Moisés existiu, muito menos em Cristo Jesus. Mas a história da humanidade segue o curso divino, e preste atenção, porque Israel faz parte desse reloginho que faz tic-tac e que nos dá o prenúncio do que Deus está fazendo no mundo. Por isso Judá não foi destruída, mas levada para o cativeiro babilônico, 70 anos no cativeiro. 2 livros do Velho Testamento tratam desse cativeiro, Ezequiel e Daniel. Leiam a Bíblia, pastor Zé Edson fala sobre a leitura bíblica. Você passa por essa história toda. Você não entende tudo, mas não tem problema. Depois você vai unindo as partes e compreendendo como Deus se move na história, como Ele é soberano sobre a história da nação, como Ele é soberano sobre a sua história, como Ele é soberano sobre a minha história. Deus cuidou deles, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus tem o controle absoluto de todas as coisas, nada escapa ao seu controle. Viva e ande na presença de Deus, preste atenção no relógio da história, mas preste atenção no que Deus está fazendo na sua vida também. Então, uma profecia sobre o dia do Senhor nasceu na Babilônia. O jovem Daniel foi levado por Nabucodonosor para servir o rei. E Daniel era um jovenzinho vegetariano, parecido com o pastor Armando, né? Vovô, vegetariano. E chegando lá, o rei disse: você tem que comer essa carne aí para ficar sarado, porque você vai passar diante do, aliás, o copeiro, você vai passar diante do rei e ele só aceita jovem sarado. Daniel disse: eu não posso comer isso aí. Mas aí ele pede para comer a verdura no lugar da carne e provar que ele ficaria muito melhor, muito mais saudável, muito mais sarado do que os demais. Daniel, pela interpretação dos sonhos de Nabucodonosor, é elevado a um lugar de primazia na Babilônia. E finalmente, no capítulo 9, ele recebe então uma revelação da chamada 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, abram comigo lá, ou acompanhem comigo, olhem no gráfico, vamos lá, fazendo continhas aí comigo. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, e a sua o quê? Santa? Estão comigo aí, classe? Atenção, hora da aula aí. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, e sua santa cidade, a fim de quê? Qual era a finalidade desse estabelecimento das 70 semanas? 70 semanas, se você multiplicar por 7, são 490 dias. Eu não vou precisar demonstrar aqui agora, mas por uma questão de desenvolvimento profético, esses dias são como se fossem anos. E vai coincidir rapidamente aqui no seu gráfico, depois você faz as continhas, depois você pode pesquisar melhor. Um dia, um ano, 70 semanas, 490 dias ou 490 anos. Aqui, cadê? Onde é que eu estou? 62 semanas, mais 7 semanas, 69 semanas. Só que eu não li o texto ainda, volta lá para trás. Volta para o versículo. Isso, vamos lá, comigo. 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Isso o anjo deu em resposta à oração de Daniel, que estava no exílio, que não estava entendendo como é que Deus tinha escolhido aquele povo, e a destruição tinha vindo. Eles estavam escravos na Babilônia, o povo lá em ruínas, e Daniel orando: Deus, o que é isso? Você já se viu numa situação assim?
em que você sabe que Deus está com você, mas você até... Esses dias eu peguei uma virose brava, minha voz foi embora, o médico me deu tanto remédio, eu passei mal dos remédios, fiquei pior do que estava, e eu fico pensando, mas Deus, eu quero pregar, eu quero falar da tua palavra, e Ele disse, cala a boca. Mas Senhor, eu quero pregar logo, mas cala a boca. Né? Acho que Daniel estava mais ou menos assim, você não disse que nós somos o povo escolhido? Como é que o Senhor manda a gente para esse sufoco aqui? Você já se pegou nessa situação? Você disse, mas Deus não está comigo, por que eu estou passando por esse perrengue na vida? Então Daniel começou a orar a Deus, e Deus então responde a Daniel através do anjo com uma resposta clara. O anjo Gabriel responde à oração de Daniel e revela o calendário sobre o futuro da nação de Israel. Então vamos lá, 70 semanas, qual a finalidade? Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar as culpas. Presta atenção, essas três coisas têm a ver com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Dar fim ao pecado, só Jesus. Expiar as culpas, só Jesus. Acabar com a transgressão, só Jesus. E o seu primeiro momento morrendo como ungido de Deus, que se deu por nós na cruz do Calvário. Mas agora a segunda parte, olha, mas também para trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Ou seja, falando agora do reerguimento do templo. Falando agora de uma outra época em que Jesus agora não virá mais como cordeiro, porque ele já veio, mas agora como rei, como Senhor, para estabelecer o seu reino de justiça. Aí vamos continuar então. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder, até que venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Estão comigo aí? Vamos ver se vocês estão olhando. Todo mundo está vendo? Na internet também, estão vendo aí? Então, não dá para responder. Falar em internet, o pessoal que está aí na internet fazendo aquele negócio chamado chat, não pode ser chato, tem que ser chat. Eu entrei a semana passada que eu estava adoentado, né? Aí tem um pessoal que entra, é muito legal, mas é bom quando você comenta sobre o que está rolando aqui, né? A mensagem, glória a Deus. Senão o cara diz assim, rapaz, a receita de bolo. Não, era do mingau, não sei da onde. Meu irmão, esse aí não é o canal para fazer isso. O pastor não perde tempo, né? Eu entrei lá, e não foi não com o nickname, não, foi Armando mesmo. Glória a Deus, o pastor Zé Edson pregando, aleluia, amém Senhor, maranata, e o irmão querendo, porque as bênçãos do Senhor, porque a vida está difícil, ore por mim, calma meu irmão, usa outro canal aí, vamos lá, volta. Oi. Saiba e entenda, estão comigo aí? A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, correto? O que ele está dizendo aí? O decreto de Ciro Persa, o decreto de Artaxerxes, para que Neemias voltasse para reconstruir os muros, aconteceu por volta do ano 444 a.C. ou 445 a.C. Até o ano 33, mais ou menos, quando Cristo morreu, nós temos por aí 490 anos. Aliás, menos de 490 anos. Mas nós temos 69 semanas. Olha lá, volta de novo, volta de novo, volta de novo. Cadê? Depois da 7 semanas e 72 semanas, haverá até que isso aconteça. Pode passar adiante. Dá um para o gráfico já que vai ajudar melhor. Depois das 62 semanas, o ungido será o quê? Então, se a profecia é de 70 semanas, você tira 69, fica faltando quantas semanas? 1 semana. A 69ª semana termina quando o ungido é morto.
Daniel está lá ouvindo uma profecia que ele não está entendendo direito o que é, mas é uma profecia para ser registrada, de que esse será o tempo até que o ungido seja morto. Depois haverá um intervalo. Esse intervalo é exatamente quando Deus para de lidar com a nação de Israel e agora Ele chama um povo de toda tribo, língua, raça e nação. Presta atenção, você que está aqui, que é a igreja de Jesus. A obra de Deus era para ser feita pela nação de Israel, para que Israel fosse luz para os gentios, mas Israel negligenciou, virou para dentro de si mesmo, olhou para o seu próprio umbigo, cuidou dos seus próprios problemas, se fechou tanto que acabou não reconhecendo o Messias quando ele veio e o matou e o levou à cruz do Calvário. Israel, ao invés de espalhar a palavra, guardou a palavra para si. Às vezes eu acho que é parecido com esses grupos pequenos que os indivíduos ficam coçando as costas uns dos outros por anos. Quando Deus está dizendo, eu tenho ali um homem na padaria, eu tenho um açougueiro, eu tenho o gari, eu tenho um indivíduo na repartição pública, eu tenho um aluno na faculdade, que precisa ser resgatado para ele fazer parte da igreja. E homens e mulheres, sábios da palavra de Deus, ficam anos e anos vivendo num grupo sem renovação, sem trazer ninguém, sem trazer alguém. Parece Israel. Um dia Jesus olhou para a nação de Israel através dos seus líderes e disse, o reino vai ser tirado de vocês e dado a um povo que produza o verdadeiro fruto. Preste atenção, igreja, preste atenção, amados irmãos em Cristo Jesus. Deus nos deu o privilégio de agora fazermos parte desse ato histórico, desse momento glorioso, em que Deus levantaria não uma nação localizada no Mediterrâneo, mas um povo que estaria espalhado pelo mundo inteiro, inclusive no mundo árabe, no mundo comunista, no mundo, não importa, Deus tem a sua igreja espalhada pelo mundo inteiro, para que essa igreja cresça, para que essa igreja faça discípulos, para que essa igreja cumpra a grande comissão. E quando o último convertido compuser o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, ele voltará para buscar a sua noiva. Percebe, irmãos? E aí, então, nós temos essa profecia maravilhosa. Vamos ao gráfico agora, o gráfico. Coloca lá. Agora tem uma canetinha, daquelas que põe no olho do goleiro. Não faça isso. Está pequenininho, né? Mas já a gente amplia. Aqui, ó. O decreto para reconstruir Jerusalém, aliás, está no boletim, tá bom? O boletim serve para isso, além de abanar a gente, quando está muito calor. Não jogue no chão, isso custa dinheiro, custa o nosso dinheiro, a nossa oferta, para você ter um dado, uma coisa para você levar para casa, tá bom? Olha aqui. Isso, vamos lá. O decreto para reconstruir Jerusalém, 445. Aí nós temos 7 semanas aqui, que é o período da reconstrução, mais ou menos 49 anos. 434 anos, o período de silêncio, quando não havia nem profeta, nem rei, nem sacerdote, até João Batista. 7 semanas, 62 semanas, até a morte do ungido. Volta o próximo slide, vamos lá. Pronto, está ali. Até a morte do ungido, 62 semanas. Aí entra a era da igreja, que exatamente aqui no ano 70, que Jerusalém é destruída, os judeus são dispersos, Lucas 21, 24, e Deus inaugura a época da igreja dele, onde os gentios, o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Se você ler Romanos 9, 10 e 11, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, olha, vocês agora foram enxertados na oliveira, mas lembre-se, se Deus usou misericórdia para com vocês, quando Israel pecou, imagine quando Israel crer, o que será do futuro? Então aqui nós temos a era da igreja, e por fim, cadê o outro? O arrebatamento da igreja, que acontecerá antes dos 7 anos de tribulação. E aqui onde está 70 semanas, por favor, é a 70ª semana. Você tem a canetinha, um lapisinho aí?
tira esse plural de semanas, só se você entender que é a soma, e coloca 70, um azinho, embaixo 70ª, né? 70ª semana, ou seja, a última semana serão os 7 anos de tribulação. Enquanto isso, lá na presença do Senhor, nós compareceremos ante o Senhor Jesus para o tribunal de Cristo. Não é para mandar ninguém para o inferno, não. É porque as minhas obras, as suas obras serão julgadas pelo nosso Senhor. O constrangimento e os galardões, o constrangimento de não ter feito tudo o que poderia ter sido feito com os dons e talentos que Deus tem lhe dado. Imagine, você diante de Jesus, o constrangimento de quem deu a sua vida por você, e Ele olhando para você e dizendo: eu te dei tanto, eu te dei uma casa, eu te dei um carro, eu te dei trabalho, eu te dei saúde, eu te dei pernas, te dei boca para falar, eu te dei tudo, por que você não usou para a minha glória? Quais são os seus feixes? Quais são os convertidos que você trouxe para o reino do Senhor? Como é que você investiu a sua vida? Você investiu a sua vida lidando com problema de crente? Você já percebeu que tem grupo pequeno que dura 3, 4 anos, os problemas não mudam? O cara que tem um problema, parece que ele, depois de 3 anos, ele tem o mesmo problema, a mesma coisa. E fica lá dando trabalho para os crentes batendo cabeça: pastor, aquele irmão de novo, aconteceu de novo, ele fez de novo, aconteceu de novo, ele fez de novo, aconteceu de novo, ele fez de novo. 70 vezes 7, 490, né, pastor? Parece a tribulação aí, o negócio do ano aceitar. Ai, Jesus, calma, meu irmão. Quem não se multiplica, morre. O fruto que caindo na terra, não morrer, não dá fruto. A semente não dá fruto. O grupo pequeno que fica encalacrado, em nome de Jesus, senhores líderes, pessoas que já conhecem um pouquinho assim da palavra de Deus, abram suas casas, abram seus grupos, deixem os bebês em Cristo chegarem. Sabe por quê? As suas doenças vão sarar. Quando você fica com a sensação de estar tudo triste, Deus manda filho, Deus manda neto, aí você fica: ai meu Deus, que coisa maravilhosa. Não é não? Você fica besta de novo, quando tem neto, não é assim? Eu estou assim, fica bobo, vira criança de novo. Cara, você precisa disso, meu irmão. Tem grupo pequeno aí que tem os dinossauros da fé. Um dia eu vou visitar esses grupos pequenos. Esses caras devem estar sentados com Abraão, com Isaac, em algum canto da igreja. Os mesmos, as mesmas pessoas, os mesmos problemas, as mesmas coisas. E não entra ninguém. É um clube fechado. Em nome de Jesus, o diabo não vai fazer isso nessa igreja. Nós vamos ser multiplicadores da graça de Jesus. E vamos levar mais gente possível para o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. 70 anos prognosticados. Depois dá uma olhada no gráfico, aprofunda um pouco mais, lê um pouco mais, tá bom? E vamos lá agora. Como aguardar o dia do Senhor? Primeiro, livre da imoralidade e da preguiça. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Já estudamos sobre isso, eu vou prosseguir. Só os que creem no aniquilamento da alma e ignoram a existência de Deus é que se doam às orgias, à imoralidade, ao ócio físico e espiritual. Daniel 12:9 diz: depois de ouvir sobre o fim, Deus disse a Daniel o seguinte: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o fim. Muitos serão purificados, alvejados, refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em conta, mas os sábios sim. Então, amados, o dia do Senhor, a segunda vinda, o arrebatamento da igreja, o retorno de Jesus no fim da grande tribulação, esses 2 estágios da segunda vinda, é para ser esperado, aguardado em santidade, em prontidão. Aguarde primeiro livre da imoralidade, livre da preguiça, porque nós acreditamos que o Senhor virá. Outra coisa, aguardar consciente dos estágios da segunda vinda.
Não confunda Israel com igreja. Agora é a era da igreja. Agora é o momento em que Deus está chamando gente de todas as tribos, línguas, raças e nações. Deus honrou tanto Israel que o núcleo da igreja era judeu. E assim que eles se converteram, perguntaram se era o tempo para Deus restaurar, Jesus restaurar o reino. No verso 8 ele responde o quê? Aliás, começando do verso 7 de Atos 1. Atos 1 e 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai a si mesmo reservou. Verso 8, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, até o Ceará. Chegou aqui o Evangelho. Eu não preciso de templo, eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de sacrifício. Eu não preciso ter uma nação física, eu não preciso ter um lugar físico, porque o meu Senhor me alcançou onde eu estava, como eu estava, glória a Deus. Amém? Obrigado, Senhor. Somos a tua igreja, gloriosa igreja. Reconheça os desdobramentos da segunda vinda. Primeiro ele vem para a igreja, no arrebatamento, como disse o pastor José Edson. Depois ele virá para Israel, no final da tribulação. Mateus capítulo 24, ai das grávidas, ai daquelas que amamentarem no sábado. Quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, corram, o negócio vai ficar feio. E nesse mesmo contexto ele diz, e todo aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Esse texto é para os judeus durante a tribulação. Tem crente que mal interpreta a Bíblia, fica duvidando da salvação e usando esse texto como se judeu fosse. Se você, meu irmão, quer ficar aqui na tribulação, é problema seu. Eu não preciso perseverar para ser salvo, coisa nenhuma. Eu já fui salvo em Cristo Jesus pela fé. A minha perseverança está garantida porque eu sou filho, uma vez filho, ninguém pode me arrebatar das mãos do meu Pai eterno. Aleluia! Glória a Deus. Então, quer ler sobre a tribulação? Mateus 24. E está lá, quem é aquele que perseverar até o fim será salvo. É na tribulação. A palavra salvo quer dizer livrado, livramento. Pode ser um livramento, um escape de um negócio terrível. E ele vai estar no dia de Jesus, lá na batalha do Armagedon, quando Cristo voltar para destruir aqueles exércitos. Aqueles que creem em Cristo estarão lá, sendo salvos, livrados por Ele. Mas eu não vou estar lá não, porque eu estarei com a igreja noiva de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, nós teremos as bodas do Cordeiro, capítulo 19 do Apocalipse. O momento daquele casamento perfeito entre Cristo e a sua igreja. Nós estaremos lá, amém? Vem Jesus, vem Senhor Jesus. Então agora dá uma olhada comigo no capítulo 5 e vamos seguir o texto aqui devagarinho para a gente terminar. O texto de 1 Tessalonicenses 5. Primeiro, aguarde a segunda vinda de Cristo sem preguiça e em santidade. Aguarde a segunda vinda de Cristo sabendo a distinção entre a primeira fase da segunda vinda, o arrebatamento, e a segunda fase depois da tribulação, onde ele pisa o Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14. Estabelece 1000 anos de reino milenar nessa terra e depois inaugura o novo céu e a nova terra. Está aí no seu gráfico. Mas agora, observe a volta de Cristo sempre atento e vigilante. Paulo relembra os que eles já sabiam. Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, vocês já sabem perfeitamente. Verso 2. Como virá esse dia? 2 metáforas. Que o dia do Senhor virá como o quê? Ladrão de noite. Você não marca a hora. Atenção, ladrão, 3 horas da madrugada, pode aparecer lá a hora marcada. Não fale, tá?
Ladrão não marca a hora. Ou seja, a volta de Cristo é inesperada, a qualquer momento. E se Cristo não volta, nós vamos, a qualquer momento. Fique pronto, esteja pronto. Segundo, é como uma mulher que está para dar à luz. Meu amigo, concebeu, não tem jeito. Você pode matar, cometer o crime, mas não tem mais jeito. Concebeu, vai nascer. Ou seja, a volta de Jesus é inesperada a qualquer momento, como ladrão, e ela é inadiável. Ela vai acontecer como uma mulher que está para dar à luz o filho. Mais cedo ou mais tarde vai nascer. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente como as dores de parto à mulher grávida. Como é que a humanidade reage diante desses fatos? O dia do Senhor será um tempo de juízo. E provocará duas reações distintas. Versículos 3 e verso 7. A reação dos filhos das trevas. Como é que eles fazem? A incredulidade faz da orgia, da bebedeira, a religião, do vai tudo bem, tudo em paz. Bora cair na gandalha. No rehab. Sabe o que é isso? Amy Winehouse, 27 anos, ídolo, um talento que Deus deu para a glória do nome dele, e que o diabo tomou, como tem tomado o talento de muitos jovens que estão aí na nossa cidade. Esses dias andando num avião aqui, vi uma jovenzinha que vinha do Fortal, um bagaço. Muitos vão lá, entram e saem, não acontece nada. Um amigo meu recentemente foi falar para mim sobre que o Fortal agora fez uma obra tremenda. Angariou leite para mandar para o IPRED. E aquilo foi como se fossem empresários, artistas e os foliões. Estão agora fazendo uma tremenda obra de caridade. Distribuem bebida, cachaça, droga para todo mundo, matam os jovens, acabam com a vida das pessoas, levam as pessoas a uma alienação e depois no fim arrecadam um trocadinho para encher a boca de criança de leite. Hipocrisia pura. Eu escrevi um e-mail que Deus não permitiu eu mandar para uma lista maior, porque toda vez que eu tentei mandar, o bicho caía, a conexão caía, puf, puf. Aí eu disse, Senhor, acho que o Senhor não quer que eu mande para todo mundo, porque senão vão me pegar. Mas eu vou mandar para o indivíduo. E mandei para o indivíduo, dizendo assim para ele, infelizmente, o mesmo governo que quer acabar com as drogas através das casas de recuperação, é o mesmo que financia a vinda de bandas para essa cidade, para fazer essa loucura de orgia que fazem por aí. Toda vez que tem um grande show em Fortaleza, as drogas ficam a postos para entrar na cidade de uma forma que vocês nem percebem. Quem sabe isso é quem é policial, quem trabalha na Polícia Federal, é quem sabe, quem anda na rua sabe, e lida com os destroços do Fortal, ou os destroços dessa maluquice que acontece de madrugada nas nossas cidades. É ou não é? Por que um talento como aquela moça não pôde ser aproveitado para a glória de Deus? Por que teve que morrer desse jeito? Porque tiraram dela a noção da existência de um Deus justo que virá um dia para impor o seu reino de justiça. Tiraram dela a possibilidade de conhecer Cristo, Jesus, o Senhor, que poderia dar a ela a capacidade de cantar para a glória do nome dEle. Eu não digo só cantar hinos, não. É cantar mesmo. Limpa, para a glória do nome. Mas é assim que os filhos das trevas reagem quando a gente fala de um Deus justo, de um Deus que virá, quando a gente fala de um futuro em que nós teremos que prestar contas ao Senhor, o grande e justo juiz. Eles reagem com orgia, porque eu reagi assim durante 18 anos da minha vida. Comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Aproveita, vamos viver a vida. Para que essa restrição?
É tão maluco que até os jovens crentes, os adultos, os homens, as mulheres caem na mesma esparrela, na mesma confusão, na mesma onda, de que não vale a pena se restringir por conta de um Jesus que um dia voltará, porque não consegue enxergar o que Ele já fez há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, e não consegue enxergar que é possível ser feliz, ser saudável, brincar, pular, para a glória de Deus, sem drogas, sem bebida, sem maluquice. Os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam de noite, Paulo diz aqui no verso 7. Os incrédulos preferem a noite. Aqui eu não estou dizendo que não, agora escureceu, não temos que ir embora para casa porque não pode fazer culto à noite. A Bíblia está dizendo, não é isso. O que está dizendo aqui, na verdade, é que você sabe que as coisas feitas escondidas, no escuro, à noite, são as piores. Tem gente que faz da luz do dia trevas. Brasília age assim, na luz do dia, trevas. Porque não acreditam num Deus que virá para julgar. Os incrédulos preferem a noite, as trevas, o vício que os embriaga e os leva à imoralidade e ao pensamento de que não haverá cobrança divina. Não tem, ninguém vai me cobrar, meu pai não me cobra, a polícia não me cobra, ninguém me prende, o juiz não me cobra, a cadeia não me prende, ninguém me prende. Quem é Deus para me prender? Que Deus é esse? Que história é essa? Que bobeira é essa? Isto até que a destruição venha, porque no verso 3, acompanhe comigo, quando disserem paz e segurança, a destruição, o quê? Virá sobre eles, de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum, o quê? Escaparão. Só existe uma forma de escapar, antes que Cristo venha, ouvir falar do amor de Jesus e se render a Ele, amém? E você é o mensageiro, meu irmão e minha irmã. Não fique encastelado aí, ignorando aquilo que está acontecendo nas ruas e nos becos desta cidade, e de outros lugares onde Deus te coloca. Não se encastele com o seu evangelho, criando uma espécie de bolha, para você sobreviver incólume, sem tocar em nada e em ninguém. Abra sua vida, sua casa, abra seu PG, para que essas pessoas como Amy, possam chegar e ouvir falar do amor de Jesus. Tragam eles para perto, mostrem que existe um novo cântico, que é cantado agora aqui, e que será cantado na eternidade também. A reação dos filhos da luz, sabe qual é? Versos 4 a 5, 8 e 10. Vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Não há surpresas para quem anda na luz, para quem é filho do dia, para quem é sóbrio, para quem trabalha, para quem serve, quem ministra em prol do reino que está sendo cumprido em nós, que está no meio de nós e se estabelecerá sobre a terra. Não haverá surpresa. Verso 5, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. É um negócio engraçado, né? Porque criança, quando é pequena, tem medo do escuro. Depois vai ficando adolescente, só quer o escuro. As atividades começam de 10 para frente. Dorme durante o dia, porque o pai não põe para trabalhar. Dá tudo, celular, dinheiro, faculdade, paga tudo. Aí eles ficam acordados à noite, e toda bagunça é à noite. Dá para fazer coisa à noite também. Vigília, pastor? Não, dá para você brincar à noite também. Mas você percebe que o pessoal gosta do negócio escuro, escondido, enrustido, atrás do muro, sem luz para brilhar, para não mostrar, para se esconder. Os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Você não escapa da luz do evangelho plantado no seu coração. Você pode ir para o inferno, o Senhor vai te buscar lá. O Senhor vai estar lá. O Senhor vai te iluminar lá. Glória a Deus. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, verso 9. Cristo voltará, vamos viver sobriamente, vestindo a couraça da fé. Lembra de 1 Tessalonicenses capítulo 1, a igreja baseada na fé, amor e esperança. Nós somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé.
Eu sei em quem eu tenho crido, por isso eu vou ficar firme, não vou me misturar, não vou ceder, não vou na onda. Também a couraça do amor, o amor que funciona, o amor que vai ao encontro do outro, o amor que ama, que cuida, que exerce misericórdia, que acolhe, que ama como Jesus amou. E por fim, o capacete da esperança da salvação, guardando a minha mente na esperança de que um dia Cristo voltará. Os filhos da luz permanecerão sóbrios, firmados em Cristo, livres da ira divina, revestidos da armadura de Deus. Porque, verso 9, Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos o quê? A salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O alerta divino está ligado à conduta aqui e agora. Quer estudar escatologia? Estude para você ser uma melhor pessoa aqui e agora. Um crente mais santo, mais puro, mais justo e que anda na presença de Deus aqui e agora. Amém? A realidade e o incentivo final. Verso 10. Os filhos da luz têm livramento certo. Vou repetir, os filhos da luz têm livramento certo. Aleluia! Ele morreu por nós. Para quê? Deixa eu pegar de novo aqueles indivíduos que acreditam que o crente perde salvação. Eu sei que tem uns amados irmãos que aparecem por aqui de vez em quando. Ah, não, será que perde? Ah, será que não perde? Ah, será que ganha? Será que perde? É melhor você ser muçulmano, meu irmão. É melhor você voltar lá para a reza. Depois se converte para valer. Porque que Jesus é esse que depende do seu proceder para te salvar? O quê? Que Jesus é esse? O texto de Paulo aqui é tão forte, que ele disse lá atrás o seguinte, que os que dormem, dormem de noite, esse aí estão perdidos. Aí nesse texto aqui ele diz o seguinte, ó, ele morreu por nós, para quê? Quer estejamos o quê? Acordado, quer estejamos o quê? Dormindo. Vivamos unidos a... Aí você vai dizer assim, pastor, está aí, achei o versículo que agora manda eu ficar dormindo. Não é isso que ele está dizendo não, meu amado. Lembra a reflexão lá atrás? Se você bobear, cair na gandaia, o Senhor voltar, Ele vai te levar. Mas você vai ser constrangido pelo Salvador e pelo Senhor. E se tiver tempo e Ele não voltar, você vai colher o fruto daquilo que você está comendo e semeando na sua vida. Porque Deus também disciplina aqueles que são seus. Mas Ele me dá uma certeza aqui que quer eu durma, quer eu acorde, não interessa. Ele me resgatou, eu sou dele, irei com Ele. E Ele me levará consigo. Não depende de mim, depende dEle. Dependeu dEle na cruz do Calvário. E aí ele termina dizendo, em Cristo temos o livramento. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Consolem-se uns aos outros com essas palavras, 1 Tessalonicenses 4,18. Glória a Deus pela sua maravilhosa promessa. Renova a sua mente, meu irmão, hoje à noite. Se abra para o fato de que você é a igreja, plantada nesse mundo para ser a noiva de Cristo, para ser a agência do reino de Deus aqui na terra, para atrair o maior número possível de pessoas, para que essas pessoas não fiquem aqui para a tribulação, ou morram, e vão direto para a condenação eterna. Seja um instrumento do reino de Deus, anuncie a volta de Cristo, Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá, arrependa-se, arrependa-se, Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá. Eis-me aqui, Senhor, eu sou igreja de Jesus, eu quero ser fiel ao meu Senhor, enquanto Ele está na glória, enquanto Ele espera o momento para o retorno, Senhor, usa-me, 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 Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Você pode dizer isso, crente em Cristo Jesus? Eis-me aqui, Senhor,
Usa a minha casa, usa a minha vida, meus dons, meus talentos, o que o Senhor tem me dado, usa-me. Eu quero aguardar a tua vinda de forma santa, de forma a andar na tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, por essa esperança viva. Continua falando com a tua igreja, Jesus. Não queremos ser negligentes como Israel foi, nem como a igreja no início, que precisou ser perseguida para poder sair do seu próprio reduto. Abre, Senhor, nosso coração, nossa mente, nossos braços, nossa casa, nossos grupos pequenos, Senhor, para que sejam arejados por aqueles que o Senhor morreu por eles, orou por eles em João 17, e prometeu alcançá-los com o maravilhoso evangelho de Jesus. Usa-nos, Senhor. Que os teus filhos também estejam preparados para esse momento especial da tua volta, do teu retorno, do arrebatamento glorioso da tua igreja. Glórias ao teu nome. Aquele que crê no teu filho não será condenado. Aquele que não crê já está condenado. Senhor, em nome de Jesus, livra os muitos que ainda não creram. Enquanto nós oramos, eu quero perguntar se tem alguém aqui nesse auditório, aí na internet, lá na tendinha, que gostaria de hoje à noite dizer: sabe de uma coisa, eu não acreditava nada disso, eu não sabia nada disso, mas hoje à noite eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero seguir Jesus, quero andar com Jesus, quero ter essa certeza de estar com Ele aqui e agora, ou no futuro, quando eu partir dessa vida, ou quando Ele voltar para me buscar. Eu não quero ser condenado com aqueles que andam na noite, são da noite. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Tem alguém aí nesse auditório? Levanta a mão aí bem alto, dizendo: hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Dá um abraço nela aí. Glória a Deus. Mais alguém aqui? Hoje, para dizer: hoje é meu dia, hoje é meu tempo, hoje é meu momento. Quero me entregar a Jesus. Tem mais alguém? Talvez aí na internet. Faça uma oração diante do computador, onde você estiver aí, o Senhor está te vendo. Diga: Jesus, entra na minha vida, muda o meu coração, dá-me perdão e prepara-me para esse encontro glorioso contigo, Senhor. Obrigado, Jesus, mais uma vez, por esta noite, por essa palavra. Leva-nos em paz, dá-nos uma semana diferente, Senhor, percebendo o teu retorno, que pode ser a qualquer momento, mas acima de tudo vivendo de forma a glorificar o teu nome em tudo, Senhor. Abre mais uma vez nosso coração, nossa casa, nossa vida, para proclamar o teu evangelho. Pedimos isso no poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.